Salve, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Snakes. Meu nome é Marcelo Oliveira e vamos para um vídeo hoje falando mais um pouquinho de Santíssima Morte. Todo mundo pediu para falar de Santíssima Morte, mas que eu falei muito rapidinho, né? Muito de uma forma curta. Então hoje eu vou falar outros aspectos da Santíssima Morte que eu acho interessante falar para vocês. O culto da Santíssima Morte nasceu no México, né? E ela, na verdade, a Santíssima Morte, ela é um arquétipo externo da deusa da morte asteca, né? Que o nome dela tá aqui embaixo, porque, olha, qualquer coisa que eu falar, alguém vai falar, mas a expressão asteca é assim, então tá aqui o nome da deusa asteca, tá bom? Da morte. Que ela junto com o deus da morte, que é esse nome aqui também, mora em Mictlán, na cidade dos mortos, no México, né? E vindo, né, dessa cultura, dessa religião pagã, dessa entidade, criou-se um culto popular dessa deusa, que virou a Santíssima Muerte, né? A Grande Rosa Branca, La Niña de Branco. E começou a crescer tão forte, mas tão forte no México, que virou, óbvio, inimiga número 1 da igreja. Com a desculpa de que, se Cristo é vida, Santíssima Morte, que a morte é o mal, né? Só que toda a religião cristã ela é feita e assentada em cima dos restos mortais dos santos. Inclusive o altar das igrejas simbolizam o túmulo dos santos padroeiros daquela igreja, né? Todo assentamento feito no cristianismo antigo e na católica, seja onde for, é feito em restos mortais, né? Toda igreja antiga tem um pedaço de osso de algum santo ali para assentar. Vocês sabiam disso? Se vocês sabiam, deixe um comentário. Se não sabia, deixe um comentário. Então começou-se a crescer aí esse culto da Santíssima Morte. E a ponto de ter templos da Santíssima Morte, sacerdotes da Santíssima Morte, ordens esotéricas da Santíssima Morte. E começou a se aprofundar, né, esse culto, dependendo da tradição das pessoas que a formataram, que formatam esses cultos, né? No México é fato de que o culto da Santíssima Morte é muito praticado por pessoas fora da lei, vamos falar assim. Porque a Santíssima Morte, ela abraça a todos. E ela, segundo o culto popular, não faz distinção, né? Se a pessoa é boa ou se é mal. Ela é carinhosa e ela abraça a todos, dando o descanso final. Criou-se várias vertentes, né? Tem a Santíssima Morte das 7 potências, que é vinda bem da santeria mexicana, né? Las 7 potências de los orixás, né? E fizeram a Santíssima Morte das 7 potências, são 7 cores, cada cor simbolizando um aspecto da Santíssima, né? Então tem 7 cores e para quem é iniciado no culto dela tem mais 3 cores secretas ali, né? Na verdade 4, tem uma que é uma super vibração que só quem é mesmo, o sacerdote, pá, que pode trabalhar, né? Mas a priori usam muito a branca, né? Que ela é a reina de todas as Santíssimas Mortes. Tem a preta, que é suprema proteção. Tem a verde, que é dinheiro, prosperidade. Tem a amarela, que também é dinheiro, prosperidade e saúde. A azul, espiritualidade. A roxa é uma espiritualidade também, mas é uma proteção mais profunda. Eu tô falando bem assim, tranquilamente para vocês, tá bom? E no Brasil, a Santíssima Morte está chegando com tudo, né? Eu cultuo a Santíssima Morte há muitos anos. Não tinha nem imagem de Santíssima Morte no Brasil ainda, né? E ela é uma energia muito sutil, ao contrário do que muita gente imagina, né? Ela é uma mãe muito querida. Ela é uma mãe muito presente, né? Porque nesse mundo tudo morre, né? A morte dentro do culto, seja o culto externo popular ou o culto interno mais iniciático, é a segunda força mais poderosa do universo, né? Depois de Deus. Porque tudo passa por ela, né?
Não só as pessoas, mas planetas, universos, divindades, todos morrem, todos passam pela Santíssima Morte. Então a Santíssima Morte, ela é o poder maior dentro desse universo, né? E Deus seria fora desse universo, né? Então, ela é o poder maior, tudo passa por ela, ela transforma tudo e todos, ela toca tudo e todos, né? Ela pede também sempre um culto solitário, né? Então, quem cultua mesmo a Santíssima Morte, não coloca ela junto de um altar com outras forças, né? Por quê? Porque ela está acima de todas as outras forças. Então, ela fica num altar só dela. E normalmente, assim, de uma forma bem tranquila, você coloca a imagenzinha dela da cor que você quiser. Normalmente é a branca, né? A primeira seria a branca. A preta, se quiser colocar, mas a branca seria mais adequada. Um vasinho solitário com uma rosa branca, né? E a vela branca dela. E ela aceita chocolate, licor de chocolate, pães doces, frutas, né? O culto dela é bem sutil, né? E tem uma armadilha aí nessa história no bom sentido. Quem começa a cultuar a Santíssima Morte mesmo, ela chama, né? Ela chama de uma forma, encanta de uma forma que fica difícil você focar nas outras forças espirituais depois. Porque ela realmente ela te abraça e te envolve de uma forma muito profunda, né? Então existem ordens, né, iniciáticas aí por aí, espalhadas pelo mundo. Nenhuma ordem é maior que a outra, né? Tem ordens que tem delegações no Brasil, e não sei o que, e fala aquela coisa, mas eu também já descobri outras ordens que falam a mesma coisa, que se portam como a maior ordem da Santíssima Morte, mas isso é mais humano do que qualquer outra coisa, né? Então, você pode cultuar a Santíssima Morte, não tem problema nenhum, né? E a Santíssima Morte, ela tem vários níveis de consciência, né? Porque a morte tem vários tipos de morte. Tem as mortes mais filosóficas, né? Morte de estados de consciência, morte de um estado físico para um estado maior. Então, tô doente, aí eu faço o exercício, eu morro porque eu sou e renasço na força da Santíssima Morte. E tem a morte roots, né? Tem a morte, né? Vamos supor, por um acidente trágico. Tem uma morte natural, tem uma morte mesmo que é o fim das coisas. Então, a morte ela envolve tudo, né? Desde a parte mais dolorosa até a parte mais encantadora. Essa é a Santíssima Morte, né? A Santíssima Morte ela não é uma entidade. Ela nasce, né, com essa deusa aí, né? Que aceitava sacrifícios humanos antigamente, etc. E aí, quando foi popularizada, ela se tornou ali outra forma de culto, né? Óbvio. E também tem um culto, principalmente na Argentina, de San La Muerte, que é o deus da morte, né? O consorte da Santíssima, né? Que confundem muito com a Santíssima Morte. San La Muerte é outro culto, né? E San La Muerte não é da grandeza da Santíssima Morte. A gente confunde muito San La Muerte com Santíssima Morte, né? San La Muerte é como que o culto dele é como que um Exu, mas não um caveira mesmo, entendeu? Ele já cai um pouco, né, de status, né? Embora nasça também, né, desse deus da morte, da Azteca, ele já toma um vulto de uma entidade mesmo. Não é uma força grandiosa, máxima expoente como é a Santíssima Morte, né? Então você tem duas escolhas aí para enxergar a Santíssima Morte da tua vida. De uma forma mais romantiquinha, eu gosto da Santíssima Morte. Por quê? Porque tá na moda, né? Então eu vou dar uma temperada aqui na minha espiritualidade, vou comprar uma imagenzinha da Santíssima Morte e vou acender uma velhinha para ela, né? Porque é legal. Ou você pode se aprofundar no tema morte, né? O que é a morte para você? O que é a morte para você? Pensa nisso, reflita, mas não é um dia, né? Você sabe que a morte vai chegar um dia para você, para os seus,
Como é que você enxerga essa relação com a Santíssima Morte? Né? Para alguns a morte é um descanso, para outros é uma tragédia. Como é que isso cabe dentro do teu mundo? Essa força indestrutível e imparável. Ninguém vence a morte nesse plano. Ninguém foge da morte. Isso eu estou falando de uma forma nua e crua. Ai, mas fugimos da morte, porque quando morre você renasce. Mas você morre. Você morre. Então, para cultuar mesmo a Santíssima Morte, não basta comprar uma imagenzinha e colocar uma vela. Você tem que entender quem é a Santíssima Morte. E se você me falar, tem um monte de gente que fala, mas eu cultuo São Cipriano contra a Santíssima Morte, porque São Cipriano é a força da vida, não sei o quê, já nem sabe o que é a Santíssima Morte. Porque São Cipriano também morreu. São Cipriano também foi abraçado pela Santíssima Morte. Todos são, tudo é abraçado pela Santíssima Morte. Então essa é a Santíssima Morte. É a força nesse nosso universo aqui, que a gente conhece como universo, aqui tudo, é a força que rege tudo e que rege o tempo de tudo ali. Tudo um dia vai acabar, não importa se é um ano, um segundo, 1 bilhão de anos, 3 trilhões de anos, em algum momento todo esse universo vai acabar, vai ser abraçado pela Santíssima Muerte. Então, você, quando entra em contato com a Santíssima Morte, tem que estar preparado para morrer, renascer, morrer, renascer, morrer, renascer. Né? Se a morte existe, também essa é outra questão, se a morte existe de fato, por que ela existe? Qual é a função dela? Qual é a relação morte e vida, vida e morte? Porque tem do outro lado Tuantzin, que é a Virgem de Guadalupe, sincretizada. Então tem a Santíssima Morte, que é a Lua, Tuantzin, que é o Sol. A Nossa Senhora de Guadalupe é a única Virgem solar. Então ela seria o contraponto da Santíssima Morte ali. Né? Lua, Sol, noite, dia, né? E assim por diante. Então, mas eu não tenho condições de falar da Santíssima Morte, porque a teoria é legal, mas mais legal ainda e mais correta é a prática, né? Então, se você quer cultuar a Santíssima Morte, não tem contraindicação, só lembra de deixar ela separadinha mesmo, numa prateleirinha fora do teu altar pessoal, isso é muito importante. Porque ela é ciumenta, dizem, né? Eu conheço um monte de amigos aí, meio santeiros, né? Agora que eu vim pra cá, então, nem se fala. Que cultuam a Santíssima Morte, né? Mesmo, né? Não é cultua só os graus, não é isso, não. Cultua mesmo, tem a Santíssima Morte na vida mesmo, né? Desde criança. E ela é ciumenta, ela é solitária, né? Ela gosta de ser cultuada sozinha, tá bom? Beijo pra vocês aí, salve la Santa Muerte e qualquer coisa, tamo na área.